Ainda antes de entrarmos nesse texto, eu queria fazer uma pergunta. Durante a liturgia, logo no começo, nós lemos sobre a Torre de Babel. E a pergunta é: quem sabe onde Babel aparece de novo na Bíblia? Não é a ideia sobre Babel, mas exatamente o mesmo termo, Babel. Quem sabe onde aparece? Não vale quem eu já perguntei antes. E não vale chutar também, porque esse é o tipo de pergunta que, se você sabe com certeza. E tudo bem se você não souber, porque eu também nunca tinha pensado nisso antes. E a tradução da nossa Bíblia atrapalhou um pouco fazer esse paralelo. Mas a pergunta é, levanta a mão aí, só para eu ter uma noção. Quem sabe, além de Gênesis 11, onde que aparece Babel na Bíblia? Beleza. Olha aí no texto que você abriu de 2 Reis. Capítulo 24, versículo 15. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia. A mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais, os homens principais da terra, ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Está aí. Nossa tradução fala Babilônia. Mas o termo hebraico, texto original bíblico, é exatamente o mesmo lá. Babel, ou Bavel em hebraico. Claro que depois de 1000 anos, muita coisa mudou lá de Babel, de Gênesis, para o Império Babilônico do final do Livro dos Reis. Mas todas as nações mudam. O fato é que Babilônia é Babel. E a história bíblica quer fazer essa conexão para nós. O que aconteceu lá em Babel? Há poucas semanas atrás, eu dei uma aula de escola dominical falando sobre a história bíblica das missões para outros povos, que começa lá em Babel, quando todos os povos da terra são exilados da presença de Deus. E hoje nós vamos ler sobre o exílio de Israel para onde? Para Babel. Curioso isso, né? Outra pergunta. Pode levantar a mão quem sabe também. Qual personagem bíblico muito famoso que veio lá da terra da Babilônia, ou de Babel? Eu não estou falando de Nabucodonosor ou de Daniel, que era um judeu que foi para a Babilônia. Eu estou falando de um servo de Deus da Bíblia, muito famoso, cuja origem está lá no povo da Babilônia. E depois veio para a Terra Prometida. Quem sabe quem que é esse personagem? Levanta a mão aí para eu saber. Aí você já tem alguns que sabem. Vê se para ajudar aí. Como que o povo da Babilônia é chamado na Bíblia? São os babilônios? Não. São os caldeus. Fica mais fácil agora. Quem que teve a sua origem entre os caldeus? Ou entre os babilônios? Quem que foi? Quem que foi, criança? Foi Abraão. E o que Deus fez para resolver o problema lá do exílio de Babel? O que Deus fez? Deus trouxe Abraão lá da Babilônia para a Terra Prometida, para através dele abençoar todas as famílias da terra. Por que eu estou falando essas coisas? Porque hoje nós vamos começar a ler sobre o exílio do povo de Deus para a Babilônia, para Babel. E eu sempre pensei no exílio, mais no povo voltando para o Egito, né, de onde Deus os libertou da escravidão e trouxe para a Terra Prometida. E isso vai acontecer também. Mas o exílio é um castigo ainda mais profundo. Se lá no início Deus tirou Abraão da terra dos caldeus, de Babel, para ir até a Terra Prometida, agora o povo, descendente de Abraão, vai voltar para Babel. Não sei se vocês estão conseguindo perceber o peso disso, mas com o exílio babilônico, o fogo da ira de Deus está, em certo sentido, queimando todas as bênçãos prometidas para Davi, para Moisés e até para Abraão. Babel é exílio. E o povo está voltando para Babel, longe de Deus. Essa história que vamos começar a ler hoje é uma história muito triste. História de exílio. História de fazer chorar. Que Deus nos abençoe. Nós já oramos, Gustavo já orou, mas vamos mais uma vez pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, ilumine os olhos dos nossos corações para
sentirmos aqui o terrível peso dessa história tão triste. E que esse peso e tristeza nos leve ao verdadeiro arrependimento. E a confiança em Jesus Cristo, o nosso perfeito Salvador, que nos traz de volta para a tua presença. Que nos tira da Babilônia, de Babel, do Egito e nos traz para a tua presença. É no nome dele que nós oramos. Amém. A Bíblia começa lá em Gênesis, contando que Deus nos criou para sermos abençoados e cheios de vida na presença dele. Mas quando escolhemos o pecado, ao escolhermos o pecado, escolhemos o caminho da morte, longe da presença de Deus. Esse foi o castigo de Adão, quando foi exilado do jardim da presença de Deus. E esse foi o castigo de Babel também. Todos os homens se reuniram ali para construir uma torre que chegasse até o céu. Por quê? Porque o drama da humanidade, desde o pecado, desde o exílio, é querer voltar para a vida eterna na presença de Deus. E, de certa forma, era isso que os homens de Babel queriam com aquela torre, que chegasse até os céus. Só que eles queriam do jeito deles, até em rebeldia contra a vontade de Deus. E por isso Deus, como lemos, desceu ali, confundiu a linguagem deles e exilou a humanidade por toda a terra, para longe da sua presença. Só que desde o princípio, Deus tinha um plano para salvar a humanidade e nos trazer de volta do exílio para sermos abençoados em sua presença. E para cumprir esse plano de salvação, Deus resgatou Abraão lá de Babel, da terra dos caldeus, e o trouxe para a terra prometida, onde ele e a sua descendência viveriam para sempre na presença de Deus, como povo de Deus. E através daquele povo, todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Centenas de anos depois, Deus cumpriu essa promessa que fez a Abraão, resgatou o seu povo do Egito e o trouxe para a sua presença ali no tabernáculo, que era um novo jardim do Éden. Mas aquele tabernáculo era apenas uma tenda passageira. Para completar mesmo a promessa, Deus trouxe o povo para a terra prometida, onde habitariam para sempre com ele. E ali na terra prometida, Deus deu descanso para o seu povo, através de Davi, do rei Davi, livrando-os de todos os seus inimigos. E até para consagrar esse descanso na terra prometida, o que Davi decide fazer? Eu vou edificar uma casa para Deus morar conosco, ao invés de morar numa tenda. Porém, Deus disse para Davi, não é você, Davi, que vai edificar uma casa para mim. Eu é que vou edificar uma casa, ou uma dinastia para você, uma dinastia eterna. Para sempre, um filho de Davi se assentaria no trono. E é justamente dentro desse contexto que começa o livro dos reis que nós estamos estudando aqui. Quando Salomão, filho de Davi, constrói uma casa para o Senhor morar entre o seu povo. Que maravilha! Deus morando conosco. Só que agora chegamos ao final do livro. E vemos que todas as bênçãos serão desfeitas. E Deus vai exilar o povo da sua presença, entregando-os para Babel. E por que isso aconteceu? É o que nós estamos vendo aqui há quase 2 anos, estudando o livro dos reis. O exílio foi um marco muito terrível na história de Israel. E as pessoas com certeza se perguntavam assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse ali com o seu próprio povo? De forma que o livro foi escrito para justificar o terrível castigo de Deus. E as justificativas para esse castigo tão pesado ficaram muito evidentes aí para quem acompanhou com atenção toda a história do livro. Apesar da paciência de Deus, dos seus muitos alertas, o povo de Deus insistiu no caminho da morte. Poucos reis, até tentaram levar o povo de volta ao arrependimento, como foi o caso de Josias, sobre quem nós lemos no último domingo, lembra? Josias liderou o povo na renovação da aliança com Deus, removeu toda a idolatria, purificou o culto, se converteu de todo o coração ao Senhor.
o autor bíblico exalta Josias como rei ideal, o melhor de todos. Só para depois dar um tapa na cara, né, dos leitores e dizer, olha, ainda assim, o Senhor não desistiu do furor, da sua grande ira contra Judá. Agora, é claro que não foi o caso do povo continuar seguindo a lei como Josias, e mesmo o povo se convertendo ao Senhor de todo o coração, eles foram punidos com exílio. Não. O que nós veremos hoje é que logo após a morte de Josias, o povo voltou para os mesmos caminhos de idolatria e de morte. Na realidade, veremos aí na sequência que é como se Josias nem tivesse existido. Não feito nada. Toda a reforma foi quase que imediatamente por água abaixo. O povo não mudou, continuou com o coração rebelde, insistindo no caminho da idolatria e da morte. E Deus vai entregá-los para a morte, para o caminho que eles escolheram. E assim hoje leremos sobre os 4 últimos reis de Judá. 2 que reinaram 3 meses cada um e foram levados cativos. Os outros 2 reinaram por 11 anos cada um. Mas só duraram um pouco mais porque se tornaram vassalos ali de outros senhores e até tiveram seus nomes trocados como um sinal de humilhação e de submissão. E todos os 4, claro, fizeram o que era mal perante o Senhor. E assim veio o fim. Não deixa sua Bíblia aberta aí. Pedi para você abrir lá no começo, mas faz muita diferença você deixar ela aberta para acompanhar. Nós vamos ler com atenção esse texto para a nossa edificação. Versículo 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias, de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Você lembra que toda a história de Josias foi justamente sobre tentar reparar o erro dos seus pais? Joacás, filho de Josias, em 3 meses, joga tudo por água abaixo. Esse Josias quis desfazer o mal dos reis anteriores. Agora vai ser Deus que, em juízo, irá desfazer o bem dos que vieram antes. A história vai continuar como se Josias nem tivesse existido. Como se Joacás, na verdade, fosse filho de Manassés. Mas Josias existiu, claro, e depois da maior de todas as Páscoas do tempo dos reis, sobre a qual nós lemos lá no versículo 21, nós encontramos um novo êxodo, só que inverso. Olha o versículo 33. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Então, se lá no Êxodo original, o povo saiu do Egito, inclusive espoliando ali prata e ouro dos egípcios, você percebe que agora é o inverso que está acontecendo? O rei de Judá está voltando para o Egito, e o povo é obrigado a pagar ouro e prata. Ou seja, toda aquela saga de libertação épica que começou no êxodo do Egito se torna agora como que uma história de terror. Se os 10 mandamentos começam dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão, nós vemos agora que agora, após centenas de anos quebrando cada um dos mandamentos, o povo está voltando para a servidão no Egito. Meu querido, se você não quer servir a Deus, se você não quer andar na sua presença, guardando todos os seus mandamentos, o seu destino é ser um servo, um escravo de um senhor tirano e cruel, como o Faraó. E essa relação com o Egito, aí no final do livro dos Reis, contrasta com aquilo que a gente lê logo no início do livro. Se lá no início, com Salomão,
o faraó do Egito quis fazer uma aliança, dando a sua própria filha em casamento ao rei de Judá. Agora o rei de Judá se torna um vassalo. Se lá no início Salomão acumulou tributos e recebeu ouro e prata, agora o ouro está indo embora. E os contrastes vão continuar aí com a destruição do templo. Mas desde já fica claro como que estamos aqui bem distantes daquele período de ouro em Israel. Agora é Faraó quem manda em Judá. Veja aí que é ele quem escolheu o rei de Judá, até mudou o seu nome. De Eliaquim, que significa Deus, né? El estabelece, para Jeoaquim, Jeová, o Yahvé, estabelece. Agora, por que Faraó escolheu esse novo nome, né? Se ele vai mudar, por que não mudou para algo como o Faraó estabelece? Eu não sei se por ironia ou apenas por uma força aí da providência. Quando escolheu o nome Jeoaquim, Yahvé, o Senhor estabelece, Faraó estava acertando em cheio aqui. Ele até parece um rei mais fiel do que os reis de Judá. Eu disse antes que Faraó estava governando Judá, depondo, estabelecendo reis, mas na realidade quem governa, quem estabelece é o Senhor, Yahvé, como diz o nome de Jeoaquim. E você pode ter certeza, meu irmão, que quando alguém te faz ali passar por alguma dificuldade, por provações, é sempre o Senhor que está estabelecendo e governando as adversidades. E esse é um dos principais pontos dessa história final do livro. Yahvé está no controle. E foi ele quem colocou Jeoaquim no trono para castigar Judá e para ficar cobrando impostos. Olha aí, versículo 35. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra, para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. Pagar imposto é muito ruim, né? Castigo de Deus aí, ó. Ainda mais quando você tem que pagar para governantes tiranos, que dominam e não se preocupam com o bem da nação. E não estou falando do Brasil. Jeoaquim aqui é como um publicano cobrando imposto para Faraó, um rei de outro povo. Versículo 36. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Se você quiser saber mais, né, sobre as maldades de Jeoaquim, você pode ler sobre elas lá no livro do profeta Jeremias. Mas o autor de Reis é sucinto. Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor. E apesar de ter se sujeitado a Faraó, agora ele vai sofrer nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ou o rei de Babel. Perceba que o êxodo reverso não é apenas para o Egito, como nos dias de Moisés, mas para mais longe ainda, é para Babel, de onde Deus tinha tirado Abraão para abençoá-lo. Todas as bênçãos e promessas sendo desfeitas. E o povo indo para cada vez mais longe da presença de Deus. Capítulo 24, versículo 1. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. No cenário geopolítico ali da época, a Babilônia estava se levantando como o maior império do mundo, dominando todos os povos, inclusive Judá. Segundo o relato de Crônicas, Jeoaquim foi levado preso para a Babilônia. Inclusive foi nessa época aqui que Daniel e seus amigos foram para lá também. Essa foi a primeira de 3 deportações para a Babilônia, até que Jerusalém ficará deserta, como veremos aí no final do próximo capítulo. Agora, por que Deus não castigou e levou todo mundo para o exílio de uma vez? Por quê? Justamente para alertar, para dar chances de arrependimento.
Inclusive, é por isso que o juízo final ainda não veio sobre nós, para que nós pudéssemos ser alertados para o arrependimento e salvação. E Jeoaquim teve várias chances de se arrepender. Inclusive, por algum motivo, Jeoaquim pôde voltar para Jerusalém como um vassalo da Babilônia, e vemos aí por 3 anos ficou como um servo da Babilônia, até que ele decidiu se rebelar. E o texto de Reis não diz aí explicitamente, mas essa rebelião contra a Babilônia era um problema. Alguém até poderia dizer que o certo mesmo seria resistir. Afinal, uma atitude covarde, você simplesmente se entregar. Mas veja, era para o povo de Deus se humilhar e se entregar. Por várias vezes o profeta Jeremias, no livro dele, profetizou que Deus estava castigando Judá através da Babilônia. E que eles não deveriam resistir o castigo. Não deveriam. Mas Jeoaquim endureceu seu coração como o faraó lá no passado. Resistiu, se rebelou e sofreu as consequências ainda mais graves da parte de Deus. Olha o versículo 2. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bando de caldeus, e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Os historiadores indicam que foi Nabucodonosor que alugou ali alguns bandos de mercenários entre o seu povo, os caldeus, junto com mercenários de outros povos, para atacar Judá. E esses historiadores provavelmente estão corretos. Nabucodonosor fez isso, talvez, ou provavelmente. Ainda assim, o autor de Reis tem uma percepção completa do que está acontecendo e afirma que foi o Senhor Deus quem enviou esses bandos. Foi Deus. E é claro, irmãos, que depois que uma coisa acontece, é fácil alguém virar e falar assim, fui eu que fiz. Até quem já almoçou lá na casa dos meus pais, no domingo, sabe que quando alguém elogia a comida, o meu irmão diz assim, fui eu que fiz. Fácil dizer que foi você que fez. Mas veja, se Deus, por diversas vezes, anunciou exatamente o que iria acontecer através dos seus profetas, além de já ter dado inúmeras manifestações do seu poder, nós podemos acreditar na sua palavra. E Deus é fiel em sua palavra, mesmo quando é uma palavra de maldição, de destruição. Queridos, nós por vezes seguimos a nossa vida normalmente comendo, bebendo, como se não fosse verdade que o juízo de Deus virá. Jesus nos alertou sobre isso. O juízo virá sobre nós como veio sobre Judá. E coincidentemente, ou melhor, providencialmente, além dos caldeus, os povos que atacam Judá aqui são justamente os povos que antes Davi tinha derrotado e dominado. Os sírios, os amonitas e os moabitas. Lá em 2 Samuel capítulo 8, você pode ler sobre isso e ver que foi Deus quem tinha dado aquelas vitórias para Davi. Mas agora, em seu juízo, Deus está desfazendo todas as bênçãos que tinha dado para Davi. Versículo 3. Com efeito, isto sucedeu a Judá por um mandado do Senhor. Literalmente o texto diz, pela boca do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os atos cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e disse para Abraão andar em sua presença. Que bênção isso, poder andar na presença de Deus, igual lá no Jardim do Éden. Mas agora, o texto diz que o povo vai ser removido, está sendo removido da presença do Senhor. E chegando ao final agora de Reis, nós não ficamos surpresos com essa decisão do Senhor. Talvez o que surpreenda mais é a paciência de Deus, por não ter exilado muito tempo antes. Mas, como nós já vimos, com Manassés, a paciência de Deus chegou no limite. Por isso que Manassés aqui é a grande referência. O sangue da terra de Jerusalém clamava por vingança, e Deus vai dar esse descanso para a terra.
Deus não vai perdoar. Olha o que diz o final do versículo 4. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus revelado em toda a Bíblia como sendo Deus de misericórdia, de perdão. O Deus para quem Salomão orou lá na inauguração do templo, dizendo assim: ouve, pois a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Esse é o Deus que nós adoramos, mas é também o Deus que diz aí que não quis perdoar Judá. Não quis. O seu próprio povo. Como bem disse um comentarista sobre essa frase final aqui, é uma declaração assustadora de um Deus assustador. Não vou perdoar. Mas não é que Joaquim quis se arrepender e não teve perdão. O Josias, o filho de Manassés, se arrependeu e teve perdão. O profeta Jeremias, mais de uma vez, disse para Joaquim que se ele se arrependesse e confiasse, seria poupado. Mas o Senhor não quer perdoar aquele que não quer se arrepender. E você? Quer mesmo se arrepender dos seus pecados? Essa semana, no começo da semana, no estudo bíblico lá em casa com alguns vizinhos, estávamos falando sobre o perdão que Jesus oferece. E uma vizinha questionou assim: mas Jesus não perdoa a todo mundo, né? Tem que crer nele. Exato, isso mesmo. Eu até acho que essa vizinha talvez esteja se convertendo de verdade. E ela perguntou isso por causa do filho adolescente dela que tinha ido ao estudo. E ela falou para ele sobre essa necessidade dele também confiar em Deus, se arrepender e seguir os seus caminhos. Senão não tem perdão. Joaquim não quis se arrepender e morreu sem perdão. Versículo 5. Quanto aos mais altos de Joaquim, é tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Esse versículo 7 fecha o que começou lá no versículo 1, indicando a ascensão do Império Babilônico, que tomou tudo que era do Egito. O texto diz aí, desde o ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. E é muito importante para nós aqui comparar esse texto com 1 Reis capítulo 4, versículo 21. Depois você pode conferir se quiser, que diz lá que Salomão dominou todos os reinos desde o Eufrates até a fronteira do Egito. Ou seja, todo o domínio da época de Salomão agora está sob o poder da Babilônia. Note como que Deus está desfazendo tudo. E mais, lá em Gênesis 15, versículo 18, centenas de anos antes, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, dizendo assim: a tua descendência, para a tua descendência, Abraão, eu vou dar essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Usando exatamente a mesma expressão, ou a mesma extensão da terra que agora está sendo dada para a Babilônia. Então note, irmãos, o que eu estou querendo mostrar que em sua ira, Deus está queimando todas as bênçãos que Ele concedeu para o seu povo. Ele vai continuar queimando, versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Detalhes são importantes aí na história. E note como que agora a cronologia está sendo contada, não mais considerando o reinado de Judá ou Israel, mas o reinado da Babilônia.
E agora a Babilônia inicia a segunda leva de exilados, com o próprio rei, sua família e vários príncipes e oficiais. Joaquim fez o que era mal perante o Senhor e foi castigado com o exílio. Contudo, vale ressaltar que o texto indica aqui que Joaquim se entregou para a Babilônia. Não é dito que ele se rebelou. E isso é bom, isso é bom. Esse livro de Reis foi escrito para exilados. E uma das mensagens é: não é para você se rebelar, mas para você aceitar o juízo de Deus. Eu não sei quão consciente Joaquim tomou essa decisão, mas lá no final do próximo capítulo, no finalzinho do livro, veremos que dos 4 reis, ele foi o único com um final feliz e cheio de esperança. Mas por enquanto aqui o cenário é de justiça, de juízo. E esse versículo 12 faz paralelo com os versículos 14 a 16, que vão falar de novo de Joaquim e várias pessoas sendo levadas para a Babilônia. E aí no centro desse texto são os tesouros da casa do Senhor que são levados. Olha, versículo 13. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. O que está acontecendo aqui não é propriamente uma novidade, né? Esta é a 7ª vez no livro que alguém tira ouro lá da casa do Senhor para levar para outro reino. Como se já tivesse muito tempo que este exílio e a destruição do templo estivessem sendo anunciadas no livro. Inclusive, vocês devem se lembrar que a Babilônia estava de olho nos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, desde os tempos do rei Ezequias. E exatamente como Isaías anunciou lá atrás, todo o tesouro está sendo levado embora. Até aqueles utensílios de ouro, como taças, escudos que Salomão fez. Ou seja, o rio de ouro que um dia fluiu ali para o reino de Salomão, para a casa do Senhor, agora é um rio que está fluindo para o exílio, em Babel. E se alguém, por acaso, supor que isso aqui seria um sinal de fraqueza do Deus de Israel, é só lembrar que é o Senhor quem estava controlando o fluxo de todo esse ouro. O profeta Ezequiel, que foi exilado nessa segunda leva, e viu os tesouros, o ouro do templo do Senhor sendo levados, teve depois uma visão da própria glória de Deus, deixando o templo e indo lá para a Babilônia. Se o ouro um dia foi uma sombra da glória de Deus naquela casa, o ouro indo embora era uma sombra da glória de Deus indo embora também. E para fechar essa segunda leva do exílio, o autor volta a falar das pessoas que foram exiladas. E eu quero que você repare que nos próximos 3 versículos, por 5 vezes o autor vai usar a raiz hebraica do termo exílio. E aí eu vou destacar as palavras que foram traduzidas aqui para você notar. Olha aí, versículo 14. Transportou, que seria exilou, a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. E aí, por algum motivo, a tradução tirou a palavra aqui, mas fala assim, ao todo 10.000 exilados. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu ou exilou também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais, os homens principais da terra. Ele os levou cativos, exilados, a mesma palavra, de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destos da guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos, exilados, para a Babilônia. Então veja, Nabucodonosor queria ali eliminar qualquer ameaça em Jerusalém, por isso leva todos os homens valentes de guerra. Mas como Nabucodonosor também queria fortalecer e enriquecer o seu império, ele levou aqueles que eram mais capazes para serem os seus servos. Então imagine a cena aqui do exílio. É uma cena muito triste. Tenta pensar uma fila enorme de pessoas ali, deixando tudo que elas conheciam para trás. Indo para uma terra completamente desconhecida para serem escravos lá.
Só que talvez mais triste ainda, foi para quem ficou em Jerusalém. Lá em 1 livro dos Reis, capítulo 4, versículo 20, na época de Salomão, nós lemos assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Mas como são tempos distantes agora? O texto diz no versículo 14 que ficou apenas o povo pobre da terra. Não só nós, simplesmente os pobres, mas aqueles que não sabiam fazer muita coisa, porque os habilidosos foram embora. Então imagine como que ficou o estado de Judá, de Jerusalém após isso. Foi muito triste ter sido levado embora como prisioneiro, mas talvez ainda mais triste foi ter ficado ali, naquele estado de miséria. E queridos, esse é um alerta para nós também. Porque o que aconteceu com o povo pode acontecer conosco também. Não se esqueça que quem está sofrendo aqui esse castigo do exílio é o próprio povo de Deus. E se eles, que eram ali galhos naturais, foram arrancados, expulsos da presença de Deus, não ache você, que só por estar aqui na igreja aos domingos, está tudo certo na sua vida. Não, se você não se arrepender e confiar de verdade em Jesus, tendo a sua vida verdadeiramente transformada por Jesus, você também vai sofrer esse terrível castigo. E pior, todas as bênçãos que Deus já te deu aí vão ser desfeitas. Seja a sua saúde, o seu trabalho, o seu casamento, seus filhos, tudo vai ser desfeito. Você, se não se arrepender de verdade, vai sofrer o exílio eterno. E o texto continua, versículo 17. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Então, se antes Faraó mudou o nome do rei, em um símbolo ali de domínio, autoridade, agora é Nabucodonosor que muda o nome de Matanias para Zedequias. E mais uma vez, pela providência divina, é o nome de Yahvé, do Senhor, que está sendo exaltado aqui. Porque Zedequias é a junção de duas palavras, que é Zedek, o Sedek, justiça, e Iá, que é a forma abreviada do nome divino, Yahvé. Portanto, Zedequias significa justiça, Yahvé. O Yahvé é justiça. E se o livro dos reis foi escrito para justificar o terrível exílio que o povo de Deus sofreu, nada mais justo, né? Que o último rei, antes do exílio final, se chame Yahvé é justiça. Nessa história aqui a gente lê sobre Faraó e Nabucodonosor depondo reis, mudando o nome de reis, cobrando impostos, sitiando Jerusalém, levando embora os tesouros do templo, levando pessoas cativas. Mas o autor bíblico inspirado insiste em mostrar para nós que o agente decisivo disso aqui é o Senhor. Os reis estrangeiros controlam o trono de Judá, mas é o justo Yahvé quem controla toda a história. E o fogo da sua ira finalmente virá para terminar de queimar tudo ali. Versículo 18. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. A gente não vai continuar hoje na sequência do capítulo 25, mas eu acho que a divisão de títulos, pelo menos da nossa tradução, acertou em separar aí o versículo 20. Porque quando o autor diz aí, assim sucedeu por causa da ira do Senhor, eu acho que ele está se referindo a essa rebeldia de Zedequias contra o rei da Babilônia e as consequências que ele sofreu, como nós vamos ler na sequência da história. E se você ler a história de Zedequias lá no livro de Jeremias, verá que o Senhor deu a ele também
várias oportunidades de se arrepender, de confiar na sua palavra e se entregar para a Babilônia. Porque se Zedequias fizesse isso, tanto ele como a cidade seriam poupados do fogo. Mas, novamente, semelhante ao faraó do Egito, que teve o seu coração endurecido, para que Deus revelasse ali o seu poder, Zedequias teve o seu coração endurecido e não se entregou para a Babilônia. Ao invés de confiar no Senhor, na palavra que ele deu para Zedequias, Zedequias confiou no Egito, no auxílio do Egito. Ele se rebelou contra a Babilônia. Mais do que isso, irmãos, Zedequias se rebelou contra Deus. E é por causa disso que nós lemos na sequência o fim derradeiro de Jerusalém e Judá. Quando o rei Josias, lá atrás, ouviu a leitura do livro da lei, Josias rasgou as suas vestes, porque ele reconheceu que o fogo da ira do Senhor estava aceso contra Judá. Só que agora esse fogo virá para queimar tudo. E qual que é o resumo que o texto diz aí? Que faz para essa destruição completa. Olha o versículo 20 novamente. Qual o resumo? Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá. Olha aí. A ponto de os rejeitar da sua presença. Meus queridos, nós fomos criados por Deus para sermos abençoados e cheios de vida na sua presença. Mas ao escolhermos o pecado, escolhemos o caminho da morte, longe da presença de Deus. Esse foi o castigo de Adão, lá no começo, quando foi expulso do jardim da presença de Deus. Este foi o castigo de Babel, quando Deus espalhou e exilou todas as famílias da terra. Depois, para salvar a humanidade, Deus resgatou Abraão de Babel, da terra dos caldeus, e o trouxe para a terra prometida, onde Abraão e a sua descendência viveriam para sempre na presença de Deus. Centenas de anos depois, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, resgata o povo do Egito e traz aquele povo para a sua presença, no tabernáculo, que era ali um novo jardim. E para completar essa promessa, Deus os trouxe para a terra prometida, onde eles estavam aqui. Onde Deus construiu ali em Jerusalém uma casa firme, para que o seu povo pudesse habitar para sempre com Deus, na presença de Deus. Contudo, o povo insistiu no caminho do pecado e da morte, até que depois de tantos alertas, o fogo da ira de Deus veio contra o povo, e mais uma vez foram rejeitados da sua presença e devolvidos para o exílio de Babel. E assim, de uma forma geral, o livro dos reis é a história de como que o povo destruiu a si mesmo. A Babilônia é aqui um agente da destruição usado por Deus. Mas o que nós estamos lendo hoje é o resultado inevitável de uma longa e persistente história de rebelião. Essa é a triste história do povo de Israel. Aquela saga épica de graça, de amor, que começou com as promessas em Abraão, passou por um grande livramento do Egito, termina agora com tudo sendo desfeito pelo fogo da ira de Deus. Tudo. E o que fazer então, irmãos, diante de uma história assim tão triste? A única coisa para fazer é chorar, né? O autor de Reis não parece ser um escritor assim muito sentimental, né, que nos envolve aqui numa história cheia de detalhes dramáticos. Mas ao descrever o fogo da ira de Deus consumindo todas as bênçãos desde Abraão, é certo que o autor quer nos fazer chorar de tristeza. Talvez ele mesmo tenha derramado algumas lágrimas ali, escrevendo essa obra final. Ele devia estar sofrendo diretamente as consequências do exílio. E o livro foi escrito para isso mesmo. Para fazer o povo de Deus chorar. Chorar e se entregar para o juízo. Alguém poderia dizer que o certo ali para o povo de Judá seria resistir à Babilônia, já que é uma atitude assim meio covarde, né? Você simplesmente se entregar à sua família, à sua vida. Mas, irmãos, não adianta. Não adianta coragem para você lutar, se é Deus que está do outro lado, para você lutar contra Deus. Não adianta querer lutar contra Ele, o caminho é se humilhar mesmo e se entregar.
E não adianta você querer fugir do juízo e das consequências do pecado, ou resistir isso como os reis aqui quiseram fazer. Pensa aí, quantas preocupações, ansiedades, pecados que você comete, justamente porque você quer resistir o castigo da morte, as consequências do seu pecado. Entenda, ninguém aqui merece uma vida boa. Você não merece ter uma boa saúde, um bom trabalho, um bom casamento, bons filhos, uma boa igreja. Você não merece nada disso. Você merece ser consumido pelo fogo da ira de Deus. Imagine como que a sua vida seria diferente se você realmente aceitasse isso. Que esse é o castigo justo. E o livro dos reis também foi escrito para te mostrar que se Deus te lançasse no exílio do inferno, longe da sua presença, Ele é justo. Então não se rebele. Não queira resistir o justo castigo de Deus. Resistir é inútil. É você querer lutar contra Deus. Aceite o castigo e chore. Mas será que é só chorar assim de desespero? Acabou a esperança? Claro que não. Esse é um livro duro que foi escrito lá para os seus leitores chorarem, mas também para levá-los ao arrependimento. É como Paulo disse aos Coríntios, para produzir uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. E existe aqui esperança de salvação. Apesar de Deus estar queimando todas as suas bênçãos e promessas e voltando o povo para Babel, depois de queimar tudo ali, ainda restará um toco, de onde nascerá o renovo. E eu não destaquei em nenhum momento ao longo da exposição, mas se você prestar atenção no texto, verá que apesar de tudo, os nomes das mães dos 4 reis, as mães, o nome delas aparece aí. E só faz sentido aparecer o nome dessas mães, por quê? Porque a promessa de um rei salvador, descendente de Davi, descendente da mulher, de Eva, permanece. Nós veremos melhor no final do próximo capítulo que essa esperança permanece. Deus não anulou a sua aliança com Davi, nem a sua aliança com Abraão. E nós, irmãos, somos testemunhas de que Deus cumpriu a sua promessa, a sua aliança, de que o descendente, o rei prometido, já veio para que todas as famílias da terra pudessem ser salvas do exílio e voltar para a presença de Deus. O castigo do exílio é justo e aponta para o castigo do exílio eterno, que é justo também, precisa ocorrer. Não tem como fugir do castigo do inferno, não tem como. Tem que acontecer, mas Jesus é o rei, que mesmo não merecendo, ele não resistiu, não se rebelou, como os reis de Judá. Ele se entregou para sofrer o nosso castigo. Jesus é o perfeito templo de Deus que foi despojado da sua glória e completamente destruído. É isso, meus queridos, contemplem este Salvador que foi exilado no seu lugar. Não tem como fugir do castigo do exílio eterno, mas hoje você é chamado a se arrepender dos seus maus caminhos e confiar no descendente de Abraão, de Davi, que tira você de Babel, que te tira do Egito e te leva para ser abençoado na presença de Deus. Amém.